Queridos, graça e paz, como vocês estão? Eu estou aqui, comecei a gravar esse vídeo aqui para tratar de um assunto bem interessante que é a miséria humana. É importante a gente compreender que em nós não há bem algum, se não for a graça de Deus em nós, de nós mesmos. A nossa natureza, ela é inclinada ao pecado e às misérias e mais misérias, fruto do pecado, ok? Então, eu vou dar uma olhada aqui com vocês em relação ao meu catecismo ortodoxo, esse catecismo aqui, que nós, batistas reformados, utilizamos bastante. É o catecismo ortodoxo que foi composto ali por Hércules Collins, e a intenção dele era prevenir o câncer e o veneno da heresia e do erro, no cristianismo, na igreja, para que a igreja estivesse prevenida contra as heresias e o erro, ok? Isso é um câncer e deturpa o evangelho e, consequentemente, a igreja fica doente, ok? Então, veja só, aqui temos a parte 1 vai falar sobre a miséria humana, na lição 2 vamos ter duas perguntas. A pergunta número 3, que eu vou tratar nesse vídeo, diz o seguinte: como você vem a conhecer a miséria humana? Na verdade, a pergunta é assim: como você vem a conhecer a sua miséria? Ou seja, é bem pessoal, a pergunta. Como você vem a conhecer a sua miséria? E aí é que eu escolho colocar a seguinte resposta: através da lei de Deus. Você sabe qual é a lei de Deus, né? Lembra dos 10 mandamentos e tudo mais? Então veja só, aí tem algumas referências aqui, que o catecismo é excelente por conta disso também, não só dá uma resposta, mas a base da resposta. Então Romanos 3:20 vai dizer o seguinte, veja só, eu vou ler o 19 e o 20 para vocês terem um contexto aí mais exato, Olha o que Paulo escreve aqui aos Romanos, no capítulo 3, versículo 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. Olha só, perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele quem? Diante de Deus. Por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ok? Então, pela lei de Deus, a palavra de Deus afirma categoricamente que pela lei de Deus, nós não, pela prática da lei de Deus, nós não podemos ser justificados, porque a lei mostra e nos dá o pleno conhecimento do nosso pecado, certo? Que nós somos pecadores, que nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei de Deus. Logo, todo mundo é culpável, devemos ficar caladinhos com relação a isso, porque é um fato, ok? E aí, Romanos 7 também, no capítulo 7, versículos 7 ao 25, agora vai ser uma leitura um pouco mais extensa, ok? Vamos ler aqui, vamos ver, lembra da pergunta: como você vem a conhecer a sua miséria? A resposta é através da lei de Deus. Então vamos ler aqui o capítulo 7, versículo 7 até o versículo 25, ok? Vamos lá. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Veja só. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Lembra do mandamento? Não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha como que o pecado é sorrateiro. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado, certo? Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri, ok? E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ou seja, o mandamento, a lei, o Antigo Testamento, a lei mosaica ali, que Deus deu a Moisés para o povo, os 10 mandamentos, se tornou uma ferramenta que mata o homem. Por quê? Porque ele é pecador por natureza. Logo, quem não cumpre a lei merece o quê? A morte, certo?
Deus é um Deus justo e santo. Então ele aplica juízo e justiça. Ok? Então continuemos. Versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Olha isso. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, olha, mano, o pecado é sorrateiro demais. Tanto é que a gente está lendo o livro, Os Homens, né, lá da igreja, de nossa igreja, que se chama A Malignidade do Pecado, por um puritano chamado Thomas Watson. Meu, é cirúrgico o livro, é cirúrgico. Se você quiser entender a malignidade do pecado, rapaz, é um dos livros que eu recomendo. Veja só, versículo 11. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Bizarro, né? E você acha que sem as escrituras você vai vencer o pecado, né? Ah, não, é só orar que eu venço. Tá bom. Não leia as escrituras para ter a mente transformada, não, para você ver. Por conseguinte, a lei é santa. O problema não é a lei. O problema é a sua carne, a sua natureza pecaminosa. Então, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Porque a lei é de Deus, o mandamento é de Deus. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Né? Paulo é muito bom, cara, isso aí, argumento. De modo nenhum, pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. É que eu estava falando da malignidade do pecado? Entendeu? Continuemos a leitura aqui. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Ou seja, se eu não quero é porque tem uma lei em mim também, no meu entendimento, que mostra que aquilo que eu estou fazendo não é bom. Então eu acabo detestando as minhas próprias atitudes, certo? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, na minha natureza pecaminosa, não habita bem nenhum. Lembra que eu falei? Não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim. Eu quero o bem. Meu entendimento, eu entendo a lei de Deus. E eu quero fazer o que é certo, que é agradável a Deus. Pois o querer e o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Entendeu? Ou seja, eu sei a lei de Deus, eu quero cumprir a lei de Deus. Porém, na prática, eu me vejo lutando contra a minha própria carne, contra a minha própria natureza, porque muitas vezes eu vacilo e caio, né, acabo não sendo prudente o suficiente para perceber a malignidade do pecado, ok? Que toma ocasião por uma coisa boa, santa, que é a lei de Deus, né? Continuemos. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem eu faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Olha isso. O mal reside em mim, ou seja, a natureza, a gente ainda continua tendo a natureza pecaminosa, ok? Que é aquela luta, né, da carne contra o espírito contra a carne, essa guerra constante, entendeu? Se você não estiver em guerra constante com essa natureza pecaminosa, bom, infelizmente você não está vivo, ok? Você não está vivo, beleza? E aí, beleza, versículo 22. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Eu amo a lei de Deus, eu tenho prazer na lei de Deus. E aí ele continua. Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. 24. Aí Paulo faz a seguinte exclamação: Paulo, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O que ele quer dizer? Quem me livrará dessa natureza pecaminosa? Aí ele vai falar quem? Graças a Deus. Por quem? Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. A nossa carne é inclinada ao pecado. Então, por isso que nós devemos viver, segundo a recomendação do Espírito, por meio do apóstolo Paulo, que é: vivam no Espírito, para que vocês não alimentem os desejos da carne, para que vocês não caiam, né, nos desejos da carne, vocês façam o que a carne de vocês quer, ok? Então, vivam no Espírito, para que a carne de vocês seja cada vez mais mortificada. E aí, voltemos aqui à pergunta do catecismo: como você vem a conhecer a sua miséria? Através da lei de Deus. Viu? Esse capítulo 7 aqui é perfeito como exemplo, entendeu? Como exemplo de que a lei de Deus, nós temos entendimento da lei de Deus, mas ao mesmo tempo na prática a gente percebe que essa lei em nós, ela guerreia contra a nossa carne, que é fruto da natureza do pecado. O pecado reside em nossa natureza, né? Ok? A nossa natureza humana. Então a gente luta constantemente contra o pecado, né? E a gente tem que estar buscando cada vez mais entendimento, discernimento, a palavra de Deus, para que a gente seja educado na justiça e assim a gente possa viver cada vez mais em santidade, sendo aperfeiçoados, mirando o perfeito varão, que é Cristo Jesus, certo? A gente tem que ser cada vez mais parecido com Cristo, e isso só por meio da obra do Espírito Santo. Então cada vez mais devemos procurar viver no Espírito. Isso obviamente não é fruto do nosso próprio esforço, mas é o próprio Espírito Santo que faz nós desejarmos cada vez mais, buscarmos cada vez mais, porque não há quem busque a Deus, não há nenhum justo, não há ninguém bom, enfim, é a graça de Deus que faz isso com nós. O mesmo Deus que nos salvou é o mesmo Deus que nos fará frutificar, nos fará viver em santidade, nos santificará, nos aperfeiçoará, para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. E a perfeição completa alcançaremos quando recebermos o corpo glorificado. O dia do Senhor, aquele dia tão esperado, que com grande expectativa nós esperamos, não só nós, mas toda a criação que geme, com gemidos inexprimíveis. Ok, meus queridos? Deus abençoe. Vou fazer um próximo vídeo falando sobre a pergunta 4, que é: o que a lei de Deus nos exige? Aí o negócio fica sério. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe. Espero que vocês reflitam nessas palavras. O catecismo é excelente. É um bom meio de você tirar dúvidas sobre doutrinas centrais da fé cristã. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus.